neste vídeo, nessa aula, a gente vai apresentar para vocês aí, então, a resolução de um exercício sobre tensões. Um problema para calcular tensões principais. E esse exemplo, então, é o exercício 7, que consta exatamente deste enunciado aqui. Ó. Nós temos uma peça mecânica, que é um elemento como esse aqui, ó, que é essa barra azul que é mostrada para vocês aí. Essa barra azul, que é esta aqui, ó, ela possui um diâmetro de 20 milímetros. Ela tem esse diâmetro aqui, ó. O diâmetro dela é 20 milímetros. E a gente sabe que diâmetro, então, ele tem uma área que é πd ao quadrado sobre 4, um momento de inércia polar, J, que se relaciona com o diâmetro, e um I também, né, relacionado sempre com o diâmetro. Esta peça, ela possui aqui uma dimensão, para nós nos situarmos melhor aqui, 0,25 metros, isso dá 25 centímetros, tá? 250 milímetros, é bem curtinho essa peça, e tem, né, aplicado sobre ela vários esforços. Essa força P gera um momento fletor lá no engaste de 2.500 newton, ela tem uma força F de 2.000 e um torque de 3.000 newton, certo? Então, né, a partir dessas solicitações externas, força P de 2.500 newton, força F de 2.000 newton, e o torque, vou puxar para cá então assim, o torque T de 250 newton-metro. Nós temos que, então, calcular as tensões principais que ocorrem lá no engaste. O engaste vai ser a seção da peça, né, mais solicitada. Então, se essa seção é a mais solicitada, né, ele tem uma seção circular também lá, né, nós temos que dimensionar essa peça sempre para a seção mais solicitada. Essa é a seção da peça, seção mais solicitada. E nessa seção mais solicitada, vai haver um ponto que é o ponto mais solicitado, tá? Que nós vamos ver na sequência do exercício, certo? Essa peça tem uma dimensão aqui, então, A de 0,25 metros, tá? 0,25 metros. Isso corresponde a 250 milímetros, né? Na engenharia, a gente consegue enxergar melhor os milímetros do que os metros, né? Porque as peças são menores. Então, o A é 0,25 metros, o metro para nós trabalharmos com newton e metro para fechar no sistema de unidades internacional. Então, vamos, a partir deste problema, então, calcular os esforços que acontecem aí, tá? Então, essa é a ideia, então, do nosso problema, é calcular as tensões principais desenvolvidas. O que são as tensões principais? As tensões principais são o que nós chamamos de σ1, σ2 e o tal máximo e o tal mínimo. Tal mínimo. Essas são as tensões principais. E junto com elas, nós podemos também calcular o ângulo, né, que ocorre essas tensões principais máximas, o σp e o σs, né? Os ângulos na seção que ocorrem as tensões máximas, tá? Então, esse vai ser o nosso propósito desse exercício, tá? Para resolver o exercício, pessoal, nós temos que sempre seguir mais ou menos um roteiro. O roteiro, tá, vai ser sempre praticamente o mesmo para a solução dos exercícios. E envolve sempre a identificação dos esforços, então, as forças externas, ó. O P é uma força externa, o F é outra força externa e o torque é outra. E essas forças externas geram forças internas que vão se traduzir, então, no momento fletor. A força P vai gerar um momento fletor,
a força F vai gerar uma força de tração e o T vai gerar um torque. Nesse caso, esse momento T gera um torque na seção. Tá? Então, sempre o procedimento vai ser esse para nós fazermos. Como é que nós vamos resolver esse problema, então? Tá? Então, nós temos que sempre identificar qual que é a seção crítica e também qual é o ponto crítico da seção, para ali, então, calcular os esforços, as solicitações, as tensões. Tudo isso, P, F e T, vai se traduzir, na realidade, em tensões de flexão, de tração e de cisalhamento, que vão ocorrer em algum ponto dessa seção aqui, que é a seção crítica, a seção mais solicitada. Então, nessa seção mais solicitada, que é o engaste, tá? Vamos colocar aqui, OBS, então, observação, para nós começarmos o problema. O engaste é a seção crítica, é a área crítica da peça. Por que que ela é crítica? Pois, além do esforço de tração, devido à força F, lá no engaste, há também torque e momento fletor. Então, por isso que ele é a seção crítica. Se tivesse só força axial, qualquer seção da peça seria crítica, é igual. Se eu tivesse só flexão, lá no engaste continuaria sendo o ponto crítico, porque tem o maior momento fletor. E se eu tivesse torque, qualquer seção da peça, desde o início aqui da peça até o final do engaste, seriam seções críticas. Tá? O maior momento fletor, nesse caso, quem define a seção crítica é o momento fletor. O maior momento fletor ocorre no engaste. E é então esse momento fletor que diz que é a seção crítica. Ocorre no engaste. Então, aqui quem define exatamente qual que é a seção crítica é o momento fletor. Se a peça tivesse só torque e força axial, qualquer ponto ao longo da seção, né, seria um ponto crítico, as tensões seriam iguais. E lá na seção crítica, pessoal, então, que é o engaste, existe um ponto que é o ponto crítico. Vejam, ponto é ponto. Então, os pontos poderiam ser esse aqui, ó, esse pontinho aqui, ou esse aqui embaixo, ó, na parte inferior, né, poderia ser um ponto crítico. Porque o que acontece? A força, lá na seção da peça, ó, a distribuição de tensões seria mais ou menos essa. Ó. Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Nós estamos olhando a seção AB desse ponto aqui, ó, olhando ela para lá. Ó. Então, eu estou com a visão aqui, ó, eu estou tentando olhar de frente, né, da peça em direção ao ponto AA. Então, essa linha que eu estou representando aqui, ó, é essa linha que eu estou colocando aqui em cima. O ponto A e o ponto B. Aqui embaixo tem o ponto B e aqui em cima o ponto A. Se nós olharmos nessa seção, a distribuição de tensões, ela vai ser assim, ó. Devido à força F, eu vou ter ali, ó, no ponto A e B, ó, uma tensão normal, uniformemente distribuída, que é essa aqui, ó. Essa é a tensão sigma, força sobre área. E vocês observem que essa tensão sigma, ela é perpendicular à área
né? E ela é distribuída uniformemente, ou seja, qualquer ponto da peça, qualquer pontinho da peça está sujeita ao mesmo nível de tensão, porque ela é constante. Mas há também uma distribuição de tensão devido à força P, devido ao momento fletor. E essa distribuição de força devido ao momento fletor, ela é assim, ó. Ela ocorre desta forma, o ponto A até o ponto B. A parte de cima do ponto A é tracionado e a distribuição do momento fletor é assim, ó. A parte de cima é tracionada, né, no momento fletor, e a parte de baixo as fibras comprimidas. E ocorre uma distribuição de tensão mais ou menos assim, ó. Essa distribuição em cima, ela é positiva, fibras tracionadas, e embaixo fibras comprimidas, negativo. E a tensão que ocorre ali, ó, essa tensão em qualquer um desses pontos é o momento fletor vezes o C sobre o I, momento de inércia da seção da peça, πd na 4 sobre 64. Então, as duas são tensões normais. E lá na seção A, vai ocorrer também cisalhamento, ó. Esse torque, ele gera uma distribuição de esforço cisalhante na peça, que nós só vamos enxergar ele olhando de frente, ó. Olhando de frente, nós vamos verificar que a distribuição de tensão devido ao torque é uma coisa assim, ó. Existe o raio da peça, e aqui, ó, vai existir, vamos trocar a cor aqui, aqui vai existir a tensão na superfície da peça, e essa tensão cisalhante vai se tornando zero à medida que chega no centro do eixo, ó. Certo? Então, essa tensão de cisalhamento que ocorre ali, ó, o tal, ele é igual ao torque vezes o raio de giração sobre o J da seção da peça. Duas tensões sigma, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar o subíndice. Sigma de tração e sigma de flexão são duas tensões que estão normais à peça, perpendiculares à peça. E o torque gera uma tensão de cisalhamento, vamos colocar aqui tal de torção, que é tangencial à peça. Então, aqui vamos chamar de tal de torção, tal de T, torção. Então, vocês olhem para os pontos da peça e vejam qual é o ponto mais carregado. Com tensão agora, não com força. A força se transformou em tensão. Vocês vão ter que somar esses esforços, ó. A tensão normal e tensão normal de tração e de flexão, tem que somar elas. Então, vocês vão observar que o ponto A está com esse nível de tensão, mais esse, ó. Então, vejam que o ponto A está mais carregado. Só as duas cargas, esta e essa aqui, as duas. E, além do mais, o ponto A está sujeito a uma tensão de cisalhamento devido à torção também maior. Porque a torção, o nível de tensão de torção, ocorre sempre na superfície da peça. O maior nível sempre acontece na superfície da peça. Então, nesse exemplo, talvez o ponto A, ó, aqui embaixo eu tenho tensão nessa direção, ó, tensão nessa direção e tensão nessa direção. Então, se subtraem aqui os dois, né? Essa positiva mais menos se subtrai. Então, o ponto A é o ponto mais carregado. É o ponto crítico da seção. Então, se a falha ocorrer, a falha vai começar pelo ponto A e vai se progredindo para o restante da peça. O ponto A é o ponto mais carregado da peça. Ele está na seção mais crítica, que é o engaste, e lá é o ponto mais carregado da peça. Então, o que nós temos que fazer agora? É justamente calcular essa tensão de flexão e essa de torção. E usando
o círculo de Mohr, ou as fórmulas que estão associadas ao círculo de Mohr, as tensões principais, calcular qual é a tensão principal. Σ1, que ocorre lá no ponto A, o σ2 e o tal máximo e tal mínimo que ocorrem lá. Essa, então, é a sequência, tá? Para nós estarmos trabalhando. Ok? E é o que nós vamos fazer, então, agora em etapas. Nós vamos fazer a solução desse problema, então, levando em conta cada uma das etapas. Ok? Então, vou fazer o seguinte, então. Vamos passar para um próximo slide, né? Apresentando, então, a sucessão de soluções que eu vou ter no problema. Primeiro passo, pessoal, isso vai ser um roteiro para vocês resolverem qualquer problema de resistência dos materiais associados aí ao cálculo de tensões principais. O que nós precisamos fazer? Então, o primeiro item da solução vai ser o cálculo da tensão de tração no engaste. Cálculo da tensão de tração no engaste. Tá? O engaste, então, é a seção AB. Tá? Então, essa tensão de tração, nós vamos chamá-la de σT. Tensão normal, sigma, de T de tração. Fechou? O sigma, então, é essa letrinha aqui. Lá da resistência dos materiais, nós sabemos que a tensão sigma de tração ela é igual à força sobre área. Nós sabemos que para uma área de seção circular, essa área nós calculamos através da fórmula π d ao quadrado sobre 4. E aí, então, vamos colocar aqui para calcular o esforço. A nossa força F é 2.000 newton. Então, vamos utilizar as unidades do sistema internacional, newton e metro, para calcular a tensão em pascal. Tá? Então, 2.000 newtons dividido por π vezes diâmetro. Temos que usar o diâmetro em metro, 0,20 metro. 0,020 metro, que é 20 milímetros ao quadrado, dividido por 4. Fechou? Tá? Então, isso vai nos dar o seguinte informação. Ó. Nós vamos passar o 4 multiplicando lá em cima, vai dar 2.000 newton, vezes 4, dividido por π vezes 0,02 metro ao quadrado. Fazendo esse cálculo, nós chegamos a esse resultado. Ó, sigma T vai ser igual a... Eu vou colocar aqui em unidades a 6, aproximadamente 6,36 vezes 10 na 6. As unidades aqui ó, é newton e metro quadrado. Newton por metro quadrado. Que fica, então, sigma T, aproximadamente, então, 6,36, ou 10 na 6 é megapascal. Esse é o nível de tensão devido à tração. Uma sigma, uma tensão normal, que é uma tensão sigma. Fechou? Tensão sigma de tração. 6,36 megapascal. E essa tensão, então, ela é distribuída uniformemente lá na seção A, AB. Ou seja, qualquer fibra da peça ao longo da área está sujeito, então, a uma tensão de 6,36 megapascal, sigma T. Ou seja, se nós olharmos aqui na figura tridimensional, vamos traçar mais ou menos aqui uma linha, né? O círculo, o diâmetro seria mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos, né? Tá? Então, traçando mais ou menos, então, o ponto A e B, tá? A e B. Deixa eu colocar diferente aqui.
ponto A e B. A distribuição de tensão, então, seria isso aqui, ó. Nesse perpendicular ao eixo da peça, eu teria uma distribuição de tensão assim, ó. Aqui e aqui embaixo. A distribuição, então, de tensão estaria perpendicular à área. Ela estaria assim, ó. Sigma T, 6,36 megapascal. Então, essa distribuição é constante e qualquer ponto da peça está sujeito a uma tensão sigma T de 6,36 megapascal. Então, fizemos o primeiro cálculo. Calculamos a tensão de tração no engaste. Primeira situação. Podemos aqui ainda, pessoal, usar o sistema de coordenadas. Geralmente a gente usa, né, o sistema de coordenadas, tinha esquecido. A gente pode, por exemplo, pegar esse ponto A ali, eu vou fazer de outra cor aqui, ó, e usar um sistema de coordenadas assim, ó, o ponto A, ó. Então, aqui eu vou chamar de Y, eixo Y, e esse eixo aqui que sai da peça, ó, o eixo normal, esse eixo aqui, ó, eu vou chamar ele de eixo X. Mas poderia ser o contrário. Cada um faz o que quer, define o eixo que quer. Então, ó, esse eixo é o eixo X, ó, o eixo longitudinal da peça é o eixo X. E aí, essa tensão de tração, ela está no eixo X, ó, sigma T, X. Vamos colocar em todos eles, ó, o subíndice X, ó, X e X. E vamos colocar aqui, ó, X e também X aqui, ó, para caracterizar que essa tensão, então, ó, está no eixo X. Porque pode ter casos que eu tenho tensão no eixo Y, tá? Então, merece essa tensão aí também. Mas a gente que define o eixo, fechou? Bom, a gente sabe que, além da tensão devido à tração, também tem a tensão de flexão. Então, vamos para o segundo momento do exercício. O cálculo da tensão de flexão no engaste. Tensão de flexão no engaste. Tá? Nós vamos chamar então de sigma devido à flexão. Sigma F, sigma devido à flexão. Essa tensão de flexão no engaste, pessoal, vamos agora mudar ela aqui, ó. Ela vai estar assim distribuída, ó. Nas fibras superiores vai ocorrer a tensão máxima, e essa tensão máxima, então, ó, vai se distribuir assim, ó. E na parte inferior, as fibras comprimidas, e na parte superior, as fibras tracionadas. A distribuição vai ser assim, tá? Então, como nós tínhamos definido que esse é o eixo Y e esse aqui é o eixo X, as tensões devido à flexão, ó, sigma devido à flexão, elas vão ocorrer no eixo X. Então, já vou chamar que essa tensão de flexão está no eixo X, então. Tá? Porque a força vai puxar as fibras para fora. Então, ela é no eixo X. E vamos fazer o cálculo dela. Então, da resistência dos materiais, a gente tira aqui a tensão devido à flexão. Já vou colocar no eixo X, ela é igual ao momento fletor que ocorre no eixo X, vezes o C sobre o I. O I, momento de inércia. O I, para uma seção circular, é o π vezes diâmetro na 4 sobre 64. E como para mim me interessa o ponto A, que é o mais crítico, o C é a distância da fibra neutra, que é esse ponto aqui, até o engaste. Ó, vou apagar aqui só. O C, ele vai ser a distância até o engaste. Ó. O C
O raio, a distância, a máxima tensão que vai ocorrer, ela ocorre aqui, na borda externa. A borda externa é onde eu tenho o raio, D sobre 2. Então, o C aqui, ele vai valer diâmetro sobre 2, raio. Se eu quisesse calcular a tensão, olha aqui no desenho aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, eu pegaria esse raio aqui, ó, esse raio do centro da peça até esse ponto ali, ó, e calcularia a tensão naquele pontinho ali, ó. Se eu quisesse calcular a tensão no centro da peça, o raio é zero. Então, o C é zero, não tem tensão. Então, nós precisamos, então, desses valores para poder calcular a tensão. Então, no nosso caso, ó, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao momento fletor em x, vezes o diâmetro sobre 2, dividido por inércia, π d ao quadrado sobre 64. Divisão de fração, essa parte multiplica embaixo e essa parte multiplica em cima. Fica igual ao momento fletor vezes o diâmetro vezes 64 dividido por π vezes d ao quadrado vezes 2. Então, essa fórmula aqui se traduziu nessa. Nós sabemos que o momento fletor ele é igual a força vezes distância, perpendicular à força. Ó. É o A. Aqui está a força P. Perpendicular à força P, a distância até o engaste é de 0,25 metros. Perpendicular. Então, o momento fletor que vai aqui, ó, é força P, 2.500, o momento fletor é 2.500 newton, vezes 0,25 metros. Vamos colocar ali embaixo então tudo, ó. Vai dar o que então? Ó? Vou pegar essa expressão aqui e colocar aqui embaixo. Tudo é igual então a momento fletor, 2.500, vezes 0,25 metro, vezes o diâmetro. Aqui o diâmetro. O diâmetro, cadê ele? 0,02 metro, vezes 64, dividido por π, vezes o diâmetro D2, que é então ao quadrado, vezes 2. Então, a unidade aqui, ó, vai dar, só vamos colocar a unidade depois aqui, vai dar newton vezes metro quadrado, metro, sobre metro, opa, aqui é metro na 4. Aqui vamos só fazer uma correção aqui, ó. Aqui é metro, ó, é πd na 4, então aqui é metro na 4. Vamos corrigir aqui. Aqui é na 4 e aqui também é na 4. Tudo 4. Vamos até apagar ali para ficar melhor. Ó. Tudo. Aqui é na 4, 4 e também 4. Vamos corrigir esse valor aí. Então, tudo isso fica o seguinte, ó. Fazendo esse cálculo todo, isso aqui dá 625 Nm. E fazendo todo o restante do cálculo, essa tensão de flexão vai dar aproximadamente, então, 795,7 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Que nos dá, então, 795,7 megapascal. Tá, pessoal? Então, vejam que a tensão de flexão aqui, ó,
vai ser, então, 795,7 megapascal. A de antes, a tensão de tração de antes, deu 6,35. Quer dizer que, praticamente, a influência da tração é muito pouca. O maior esforço realmente é flexão, ó, 795. O outro deu 6,36 megapascal, a tensão de flexão, a tensão de tração no eixo X. Então, o esforço mais importante ainda que vai fazer a caracterização da dimensão da peça é a fricção entre os dois iniciais aqui que nós fizemos. Tá? Ok? Tá, então, o cálculo devido à flexão. 795,7 megapascal. É a tensão devido à segunda solicitação, que é flexão. Mas a gente já, no início do problema, vimos que também há o terceiro esforço, o torque. O torque, então, aqui, o torque T, né, que vale 250 Nm, ele vai provocar um esforço cisalhante devido à torção. Então, vamos calcular esse esforço. 3. Cálculo da tensão de cisalhamento, cálculo da tensão de cisalhamento, devido à torção. Então, essa tensão de cisalhamento devido à torção, nós vamos chamá-la ela de tal, essa letra agora é tal, e vamos colocar o subíndice T, que se refere à torção agora. Tal devido à torção. E no caso da seção circular, essa tensão, ó, se nós pegarmos a seção A, ela vai ser assim, ó. A tensão, deixa eu apagar aqui que não ficou bom. Aqui, ó. No ponto A, a tensão vai ser assim, ó. Aqui eu vou ter uma tensão de torção máxima e ela vai diminuir até zero no centro do eixo, ó. Então a distribuição vai ser assim. Tangente à peça agora, ó. A força, a tensão cisalhante é tangente à superfície da seção AB. E essa tensão de torção, tal então de torção, pela resistência dos materiais, ela é igual ao torque vezes o raio de giração R sobre o J. O raio de giração é a posição do raio que eu quero calcular a tensão. Como a maior tensão de cisalhamento devido à torção ocorre na periferia da peça, no diâmetro externo, o raio vai ser o diâmetro sobre 2. E o J, que é o momento de inércia polar, o J, então, vai ser igual a π d na 4 sobre 32 agora. Antes era 64, e agora o J é 32. Vamos levar agora para não levar o 2 aí. Então, a tensão devido à torção é igual ao torque vezes o R vezes o D sobre 2, raio de giração, dividido por π d na 4 sobre 32. Fazendo o cálculo, vamos ver se agora a gente leva certo o 4 aqui, né? Vai ser essa parte multiplica aqui embaixo e essa parte multiplica lá em cima. Divisão de frações, né? Duas frações. Fica torque vezes raio vezes D vezes 32. Dividido por, então, π vezes D na 4 vezes o 2. Ficou a expressão aqui, então. Agora, então, nós podemos, então, colocar os valores correspondentes aí e fazer o cálculo. Então, devido à torção, então, vou ter o quê?
o torque, vamos colocar nessa expressão aqui então, usar a expressão torque, primeiro termo, 250 Newton vezes metro, vezes o raio, o R, não, aqui eu não coloquei o R aqui, ó, ainda, não, torque vezes raio. Vamos fazer a correção aqui do momento do torque aqui, ó. O torque já é torque aqui, ó. Esse aqui não existe, ó. O torque já está dado em Newton vezes metro, né? Eu tô Newton vezes metro. Então, esse termo aqui não tem, ó, torque vezes raio. Esse aqui é o raio de giração e só tem o torque aqui, ó. Não tem esse termo aqui, ó. Vou tirar fora de novo aqui, ó. Como está acontecendo aqui tudo, como é que chama? Vamos ver, estou resolvendo na hora aqui, tá, pessoal? Eu tenho alguns resultados, mas tem outros que não tem. Então, é torque, que é esse valor aqui, vezes o raio, que é D sobre 2, dividido por J. Então, esse valorzinho aqui não tinha, ó. Esse valor não tem. Então, é 250 Newton metro, vezes o diâmetro, aqui então agora, que é 0,020 metro, vezes 32, dividido por π vezes d na 4, 0,020 metro na 4, vezes 2. Esse aqui, então, o cálculo que tem que ser feito. Tá? 250 vezes, tem mais um erro aí, né? Não, tá aí tudo aí, tá tudo aí. Tá tudo certo aí. Vezes o raio dividido por, né, 32. Se fizermos esse cálculo aqui, então, isso resulta, eu tenho esse valor completo aqui, ó, tal devido à torção igual a 159, esse valor eu tenho calculado aqui, ó, 0,15 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado, que nos dá, então, em megapascal, 159,15, aproximadamente, megapascal. Tá aí, então, o nível de tensão devido à torção. Então, esse nível de tensão que está ali, ó, tangenciando a peça, ele vale 159,15 megapascal. É o terceiro cálculo. Então, gente, para resolver um problema de engenharia mecânica, praticamente sempre nós vamos ter essas três tensões: tração, flexão ou cisalhamento devido à torção, tá? É sempre essas tensões que nós temos que calcular nessa ordem. Vocês sempre sigam exatamente isso. Para qualquer peça, imagine que pode ter tração, flexão e torção, tá? E ela ocorre sempre nesses pontos da superfície crítica, da seção crítica, tá? Então, o que vem agora? Nós sabemos que o ponto A é o ponto crítico, porque lá tem a composição de maiores tensões, de cisalhamento, de flexão, e também há a tensão de tração. Então, a próxima etapa, sempre nessa receita de bolo, vai ser agora identificar, então, né, cálculo das tensões principais, né? Ou melhor, vamos começar assim, ó, identificação das tensões no elemento infinitesimal. No ponto crítico. Crítico da peça. No ponto crítico da peça. Então, o que é para fazer aqui?
vou sublinhar aqui ponto crítico, é para calcular as tensões, ou identificar as tensões no ponto crítico da peça. Nós sabemos que o ponto crítico da peça é isso aqui, ó. Esse aqui é o pontinho crítico, é o ponto A, né? O ponto A é um ponto crítico. Só que esse ponto A, o ponto crítico, nós vamos representá-lo por um elemento infinitesimal. Esse elemento infinitesimal, o pontinho, a área tendendo a zero. Esse ponto infinitesimal, se nós ampliarmos ele, é isso aqui, ó. Esse é o ponto infinitesimal. Esse é o ponto A. É o elemento infinitesimal que vocês estudaram lá em resistência dos materiais. Esse ponto A, ampliando ele bastante, ele é isso aqui, ó. E esse ponto infinitesimal, ele pode ser... Nós temos que saber quais são as tensões que ocorrem ali. E no caso de um estado plano de tensões, que é esse que nós estamos tendo, ó, nós temos só tensões no eixo, olha aqui, ó, no eixo Y, X, tá? Eixo X. Então, ó, esse plano, ele vai estar modificado, aqui a gente pode colocar ele na posição que nós quisermos. Nós vamos dizer o seguinte, ó, esse ponto tem tensão no eixo X, que podem existir tensões, então, normais na direção Y. Nós temos que encontrar essas tensões na direção Y. Esse ponto pode ter tensões na direção X, que eu vou chamá-las de sigma X. E pode ter também tensões tangenciais na direção, no plano, tal XY. Tensões tangenciais no ponto tal XY, que a gente representa, então, assim, ó. Então, o que nós precisamos, nesse momento, é pegar o ponto crítico e representar essas tensões sigma Y, sigma X e tal XY que ocorrem no ponto crítico. Tá? Talvez esse plano que nós estamos vendo aqui não seja exatamente esse aqui da figura, mas é isso aqui, ó, vai ter tensão normal na direção Y, na direção X e tensões tangenciais. Então, é isso que eu preciso identificar. Então, o que aconteceu? Eu vou pegar, então, e vou identificar isso. Está aqui o elemento infinitesimal, tensões sigma X, sigma Y. Lá em resistência material é sempre isso, ó, sigma Y, sigma X e tal XY. Vamos, então, representar o ponto A. Está aqui ele, ó. Ponto A. No ponto A, eu tenho tensão normal na direção Y? Vejam. Não tem. Aqui é na direção X e aqui também na direção X. Não tem. Então, a tensão aqui é igual a zero. Não tem tensão na direção Y. Mas eu vou representar aqui, ó. Sigma Y é igual a zero. A zero. Não precisaria ter colocado isso aí, mas é zero. Então, só para lembrar vocês. Então, o sigma Y é zero. Tenho tensão na direção X? Opa, tem duas. Ó, eu tenho a tensão de flexão na direção X e a tensão de tração na direção X. Some duas, eu somo duas, né? Os dois maiores, ó. Na direção X, eu tenho. E essa tensão na direção X, ó, é a tensão de tração na direção X, mais a tensão de flexão na direção X, que é a soma dos dois pontos, ó, que é os níveis de tensão que tem no ponto A lá em cima. Vamos calcular ela, ó, na direção X, então, ó, vou calcular aqui, sigma X, existe, então. Vale quanto? Vale 6, vamos voltar lá atrás, ó.
6,36 mais, aqui, ó, 795. 6,36 mais 795. Que nos dá... Veja que não estou mais usando agora, é soma das duas. Sigma x nos dá, então, 802,13 megapascal. Pronto. Tem tensão na direção x. E posso ter também tensão na direção XY. Na direção XY, então, ó, que é essa tensão verde que eu estou colocando aqui, ó, nesse caso aqui só tem devido à torção, que vale, então, ó, tal XY igual a 159,15 megapascal. Limpando toda isso aí, ó, o nosso elemento infinitesimal, então, ó, fica isso, ó. Aquele pontinho, isso aqui é o ponto A, ó, isso aqui é o ponto A. Ele tem o ponto A, ele tem sigma x 802,13 megapascal e tensão tal xy igual a 159,15 megapascal. Pronto. Eu sei quais são as tensões que tem no ponto A. É ali que vai ocorrer a falha do sistema. É o ponto mais carregado da peça. Tá? Agora, eu preciso calcular as tensões principais. É a última etapa. A última etapa é calcular as tensões principais. Tá? E aí, então, vem o seguinte. Vamos para o item 5. Tá? Calcular as tensões principais. Item 5. Deixa eu mudar a cor aqui de novo, para ficar igual. Item 5. O cálculo das tensões principais. Das tensões principais. Então, é assim, ó. As tensões principais são o quê? É o sigma 1, é a maior tensão que ocorre no ponto A, mas não é mais naquele plano que está ali no ponto A, pode ser num plano diferente. É o sigma 2, é a segunda maior tensão principal, normal, e o tal máximo e o tal mínimo. Tá aí, então, as tensões que nós queremos calcular nesse item. E aí, então, lá do diagrama de Mohr, vem o seguinte, ó. As tensões principais, sigma 1 ou 2, né? Depende do subíndice que eu estou usando, correspondem ao quê? A sigma x mais sigma y dividido por 2. Mais ou menos raiz quadrada de, vou colocar aqui, sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Isso aqui é a fórmula originada do círculo de Mohr. Podemos usar o círculo de Mohr ou não. Lembrando que essa fórmula nos dá o sigma 1, quando eu usar o valor positivo aqui, e nos dá o sigma 2, quando usar o valor negativo aqui, ó. Tá? Então, dependendo do valor positivo ou negativo, me dá o sigma 1 e sigma 2. Tá? Dependendo do que eu usar no mais ou menos, tem o sigma 1 e o sigma 2. E lembrando que essa fórmula, esse valor aqui positivo ou negativo, esse valor da raiz quadrada, que é positivo ou negativo, me dá o tal máximo, quando o valor for o positivo, e quando for o negativo, me dá o tal mínimo. Tá? Então,
O tal máximo e tal mínimo depende do sinal que eu tiver aqui. Ó. Se for positivo, tal máximo. Se for negativo, me dá o tal mínimo. Fechou? Vamos lá, então, fazer o cálculo. Nós sabemos, então, que esse valor aqui, isso aqui, vale 159,15 megapascal. O sigma y vale 0. E o sigma x vale, vou colocar aqui do ladinho, aqui, 802,13 megapascal. Vamos colocar na fórmula, então. Sigma 1 e 2 é igual a 802,13 mais 0 sobre 2. Eu não vou colocar aqui o megapascal, só o valor, dividido por 2. Mais ou menos, que é da raiz quadrada de sigma y aqui é 0, sigma x, 802,13 menos 0 fica ao quadrado, dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado, mais tal xy, 159,15 megapascal ao quadrado. O que acontece aqui? Sigma 1 e 2. É o que, então? Em primeiro lugar, vamos ver o seguinte. Ó. Se eu fizer essa soma, raiz quadrada de 812,13 dividido por 2 ao quadrado, mais 159,15 ao quadrado, esse valor aqui, ó, da raiz quadrada, isso aqui, nos dá, deixa eu ver se eu tenho aqui, 431,48 megapascal. É o valor mais ou menos. Esse valor, então, é mais ou menos, né? Mais ou menos, dependendo do resultado que eu desejo, tá? Então, isso aqui, esse resultado, vai me caracterizar a tensão máxima, tá? O máximo. Se eu pegar o valor positivo, então, aqui, ó, me dá mais 431,48 megapascal. E se eu pegar o valor negativo aqui, tal mínimo, então, tensão mínima de cisalhamento igual a menos 431 megapascal. Tá. E aí, então, agora, se eu pegar isso aqui, então, o resultado fica isso, ó. 802,30,42 e o tal o meu caiu aqui, eu estou esperando um pouquinho ver se volta aí a conexão, só um pouquinho, acho que voltou. O tal máximo, então, é igual a 431 mais 431. E o tal mínimo igual a menos 431,48 megapascal. Para nós começarmos a estudar elemento de máquinas, nós precisamos saber isto aqui, ó. Isto aqui, ó. Quais são as tensões principais que ocorrem numa peça solicitada, nesse caso, a um carregamento estático. Nós vamos utilizar as tensões principais sigma 1, sigma 2, tal máximo e mínimo, e aí entrar nas teorias de dimensionamento estático para poder dimensionar a peça. Tá? Ou, então, como nós temos aqui nesse exemplo, o diâmetro da peça foi dado, 0,02 metros, né? Eu acho que era isso, né? Calcular, se isso foi dado, calcular o coeficiente de segurança que a peça tem.
Será que essa peça, feita de um certo material, aço 1020 laminado, será que essa peça resiste a esse carregamento? Quem vai dizer isso é o coeficiente de segurança N. Ele que vai dizer, ó, sim, não, pequeno, 20%, 30%, 200% de segurança, ele que vai dar essa informação. Só que esse coeficiente de segurança depende das teorias de dimensionamento ou teorias de falhas, aqui está como teorias de falhas estáticas, que é o conteúdo que envolve elementos de máquinas. Então, existe a teoria da máxima tensão normal, existe a teoria de Tresca, existe a teoria de Coulomb, existe a teoria de Coulomb-Moore. Dependendo do material, se é um material frágil ou dúctil, a gente usa uma teoria. Ou a teoria de von Mises, né, a principal na mecânica é a teoria de von Mises, né, material dúctil. Então, a gente vai usar a teoria de von Mises, por exemplo, se o material é dúctil, e calcular o coeficiente de segurança. E verificar se há uma segurança ou não no projeto que nós definimos. Para 0,02 metros, ou seja, 20 milímetros, tem segurança aqui ou não? Em função do material. E aí, então, nós vamos fazer isso. Tá? Então, isso é o que nós vamos trabalhar a partir da aula que vem em elementos de máquinas. Como fazer esses cálculos? Então, partindo da tensão principal, vou apresentar para vocês as teorias de falhas estáticas, depois vem as teorias de falhas dinâmicas, tá? A gente vai calculando o coeficiente de segurança em função do tipo de carga, estático ou dinâmico. Mas para ambas a gente vai precisar calcular isso, as tensões principais, as máximas tensões que ocorrem no elemento infinitesimal, tá? Ok? Então essa era a ideia deste problema, tá, pessoal, que eu queria passar para vocês.